E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu irei fazer uma análise completa sobre Espanha e Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 da FIFA. Então, na minha opinião, a Espanha irá ganhar 3-1 da Bélgica e chega como favorita para ganhar esse confronto e passar para a semifinal. Então, eu irei falar como a Bélgica deve jogar e como a Espanha deve jogar. Ó, começando pela Bélgica, melhor, começando pela Espanha, pois Espanha vezes Bélgica, a Espanha deve controlar a partida com posse de bola, pressionar a saída da Bélgica e buscar criar oportunidades com passes rápidos e movimentação constante. Com dribles, o Lamine Yamal, pois o Lamine Yamal ele cria jogadas boas através do drible dele, é, ele passa a bola muito bem, ele finaliza muito bem. O jovem de 18 anos, ponta direita da Espanha, um dos maiores destaques da Espanha e peça fundamental do time também, né? E a Bélgica deve jogar mais com. Não, não tenha muita posse de bola, mas deve apostar em uma marcação forte, explorar os contra-ataques e tentar aproveitar a velocidade de seus atacantes para surpreender a Espanha. E agora irei falar um dos destaques da Espanha e um dos destaques da Bélgica durante a competição. Ó, começando pela Espanha, ainda ela não sofreu nenhum gol na Copa e marcou 9 gols em 5 jogos. E Oyarzabal é o artilheiro da equipe com 4 gols e o Rodri comanda o meio-campo junto com Pedri e um dos destaques. Lamine Yamal, onde ele cria as jogadas pela ponta direita, como eu disse. É, e a Espanha está invicta a 35 partidas. E agora, falando dos destaques da Bélgica, a Bélgica marcou 13 gols em 5 jogos. E um dos destaques deles é o Romelu Lukaku, que é o maior goleador da Bélgica. Só que ele não é mais titular da Bélgica, pelo que eu vi. Só que ele entra no segundo tempo. Só que ele faz muita diferença quando ele entra no jogo. Porque nós podemos perceber que os jogos que ele entrou, ele conseguiu fazer o gol, onde acabou ajudando a Bélgica a vencer o jogo. Lembrando da Senegal e Bélgica, que a Bélgica estava perdendo 2-0 para Senegal e a Bélgica milagrosamente conseguiu virar nos últimos minutos finais do segundo tempo. Conseguiu, melhor, empatar para depois ir para prorrogação, para daí eles virarem com o Tielemans na prorrogação de 3-2 e passar para a próxima fase. Mas o Lukaku fez um dos gols no final do segundo tempo. Ele entrou e fez um dos gols importantes para a Bélgica passar para a prorrogação e ganhar aquela partida. E um dos destaques atualmente da Bélgica mesmo é o De Ketelaere, que vive uma grande fase e foi decisivo nas oitavas de final contra os Estados Unidos. Ele marcou 3 gols, né? Se não me engano é isso. 3 gols que ele marcou contra os Estados Unidos. E outro destaque também da Bélgica é o Courtois, que é um dos melhores goleiros, ou um dos melhores, o melhor, um dos melhores goleiros da competição da Copa do Mundo. E agora eu irei falar sobre como que a Espanha, dos últimos 5 confrontos da Espanha contra a Bélgica. O último confronto de Espanha e Bélgica, foi em 2016, em um amistoso. E nesse amistoso, a Espanha conseguiu vencer a Bélgica de 2-0, em 2016. E em 2015, a Bélgica enfrentou a Espanha nas eliminatórias da Euro e empatou 0-0. Nas eliminatórias da Euro 2014, a Espanha venceu da Bélgica de 5-0. E no amistoso 2009, a Espanha empatou de 1-1 com a Bélgica. E nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2005,
a Espanha ganhou da Bélgica de 2-0. E agora falando histórico geral, foram 22 jogos que eles se enfrentaram, 12 vitórias da Espanha, teve 6 empates e 4 vitórias da Bélgica. Ou seja, percebe-se que a Espanha tem um histórico favorável e melhor, mostrando o favoritismo dela para ganhar esse confronto. Mas claro que jogo é jogo, tudo pode acontecer. Mas eu acho que vai dando nisso, os 3-1. Eu acho que o Lamine Yamal, eu acho que hoje marca o segundo gol dele na competição. E eu acho que deve crescer agora no final da competição. Agora nas quartas, depois semifinal, provavelmente vai pegar a França, que daí eu acho que a França daí vai ganhar sim de Marrocos. Não deve ser um jogão na semifinal. Mas daí eu acho que se a Espanha jogar o que jogou nos dois últimos jogos que jogou contra a França e venceu, eu acho que a Espanha vence a França. Mesmo que a França seja, talvez agora na Copa do Mundo mais favorita. Mas daí se a Espanha ganhar da França, provavelmente vai ser campeã na final. Pois eu acho que essa semifinal, que provavelmente vai ser essa, de França e Espanha, vai decidir o campeão da Copa do Mundo. E é isso. Deixe um like, inscreva no canal e ative as notificações para receber todos os vídeos novos. Valeu!